Olá, meus amigos orquidófilos, tudo bem? Meus amores, o vídeo hoje é muito polêmico, mas antes, like, alright? Não se esqueçam do like e de fazer qualquer tipo de comentário para dar um up no canal, tá bom? Meus amados, o assunto de hoje é bem polêmico, mas toda vez que eu faço colocações contra alguma coisa ou determinada situação, não quer dizer que eu sou contra as pessoas que a praticam. Eu sou contra a, a prática, né? Daquela situação. Porque nós não podemos julgar as pessoas. A pessoa quer colocar orquídea no vidro, coloca. A pessoa quer amarrar a orquídea no disco de vinil, amarra. A pessoa quer fazer qualquer coisa exorbitante, exótica, extraterrestre na sua orquídea, faça. Mas eu vejo as orquídeas como seres vivos. Nós já estamos cometendo um grave pecado, que é privá-las da natureza, né? O poder do homem com relação à reprodução dos animais e das plantas nos tornaram assim dominantes com relação ao reino vegetal e ao reino animal. Então a gente acaba tornando isso um vício, algo assim que, se você for olhar bem, não é natural, né? Porque o lugar delas seria na natureza. Mas o homem, né, desde a sua evolução, do seu crescimento espiritual, mental, intelectual, ele praticamente guiou, né, o destino de praticamente todos os seres vivos. Só não conseguimos guiar os nossos nosso próprio destino, né? Sempre estamos chorando, reclamando da vida e etc e tal. Então, bem, tem pessoas que não gostam de usar adubos químicos, não gostam de usar defensivos, não gostam de usar veneno, não gostam de usar fungicida nas orquídeas, etc e tal. Então, vamos lá. Por exemplo, eu gripei, né? Então, eu vou tomar um chá de limão com alho, alguma coisinha assim, para me ajudar na gripe, beleza. Mas se eu tiver uma doença mais grave, mais séria, um chá de limão com alho não vai resolver meu problema. É a mesma coisa com as orquídeas. Se as orquídeas apresentam algum tipo de doença, alguma deficiência, com a sua experiência ou não, você pode pedir informações, talvez você consiga resolver de uma forma mais amenizada. Mas quando a planta está com algo grave, como a canela seca, né, que é o fusário, ou podridão negra, ou fungos agressivos, você não vai conseguir resolver com canela, honey. De jeito nenhum, não vai. Então, você tem que optar por tratá-la da forma que você acha certo e correr um grande risco dela morrer, ou tratá-la de uma forma mais adequada e mesmo assim ela corre o risco de morrer, porque nós não temos esse domínio da vida e da morte. Nós lutamos contra a morte, né? Mas dos seres vivos, dos animais, dos vegetais, mas nós não temos esse poder de sempre estar salvando uma planta. Então, automaticamente um ou outro pode morrer. Tudo isso para falar que isso daqui é para temperar comida. Isso daqui é para temperar comida, mas você pode fazer um chazinho também. Isso daqui é carboidrato para você se alimentar, tá bom? Borra de café é para você jogar no lixo depois que você coou o seu cafezinho, delicioso o seu café. Eu não achei cascas de ovos, eu queria mostrar as cascas de ovos. Cascas de ovos você pode até triturar e jogar no jardim, jogar em horta, tá? Bem, vamos falar primeiro dos produtos orgânicos, tá certo? Então, o que que acontece? As pessoas ficam fazendo misturebas e colocando nas plantas. Eu vejo sempre um ou outro falando: ah, minhas plantas estão lindas e blá, 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 blá. Mas 900 comentários: ah, eu matei minhas plantas, ai meu Deus, por que eu fui jogar borra de café nas minhas plantas, ai meu Deus, eu joguei casca de batata nas minhas plantas. Então, geralmente, morre. Você observa que na natureza, vou usar essa Cattleya máxima como exemplo. Na natureza, as orquídeas nascem em galhos. O que nos galhos das árvores, né, vivas? Às vezes a árvore pode até estar morta. E o que pode ter nos galhos das árvores? Uma samambaiazinha aqui, uma bromélia ali, mas a orquídea ela sempre está ali. Né? Ela está ali quase que exclusivamente em evidência porque ela não gosta de vizinhança. Por quê? Porque
Se ficar abafado, com muitas plantas em cima, ela não consegue respirar, as raízes não respiram, a planta não pega luminosidade suficiente porque tem outra planta fazendo sombra em cima dela, ela não consegue emitir uma haste floral, assim, à vista para os seus polinizadores, porque tem outros vegetais, né, tampando e etc. Claro, toda regra tem exceção, tá? Algumas orquídeas realmente nascem no meio do capim, algumas orquídeas terrestres, como uma espécie de galeandra, citorpódio, blécia, catunulata, e assim outras, colestene, e assim vai, tá? Mas a maioria das orquídeas, elas gostam de se exibir, elas gostam de ficar expostas para que as suas flores sejam visadas pelos seus polinizadores. Então, as orquídeas, chegar nesse ponto, elas não gostam muito de coisa em cima delas, das raízes. E como elas têm um crescimento lento, quando você joga essas bagaceiras em cima dela, o que acontece? Você sufoca as raízes dela. Além de atrair insetos, larvas, bicho, mofo, apodrece, tá? Então realmente não compensa você fazer. Aí a pessoa vai lá, bate no liquidificador, bate no liquidificador, bate no liquidificador, bate no liquidificador e joga nas suas orquídeas. Joga para ver o que acontece, tá? Igual tem umas pessoas loucas aí que também ficam ensinando a plantar orquídeas em terras. Gente, eu já vi na roça algumas pessoas, já vi alguns casos de orquídea resistir e desenvolver na terra, mas não é o natural. Se orquídeas fossem, a maioria das orquídeas são epífitas, né? Nascem nas árvores, nos galhos das árvores. Se as orquídeas fossem para ser terrestres, elas não teriam evoluído a ponto de subir, né, e se desenvolver nos galhos, nos troncos das árvores, tá? Então, pelo amor de Deus. Então, não usem, não usem. Num grupo de Oswando Orquídeas no Facebook, um rapaz publicou lá que postou as fotos das plantas todas queimadas, todas destruídas. E o pior de tudo, ele fez a experiência que ele aprendeu no YouTube com todas as plantas. Ele pegou água sanitária e mergulhou porque um cretino falou que ele deveria mergulhar as orquídeas dele na água sanitária para matar um tipo de bactéria. Gente, olha só, pinho. Você pode pegar o rótulo do pinho-sol aqui, você vai ler. Não tem nada especificando aqui, use nas suas orquídeas. Não tem. Eu quero ver, eu dou uma orquídea para quem achar num rótulo do pinho-sol, ou de uma água sanitária, ou de um detergente, que está escrito que é para orquídea. Não é, não é. Esses produtos são feitos para limpeza. Então, existem realmente aquelas pessoas muquiranas, miseráveis, que querem ter o luxo de cultivar orquídeas, mas não querem gastar. Aí fica procurando alternativas, certo? Essas orquídeas com certeza sofrem piamente na mão desse tipo de gente, porque é incapaz de comprar um produto, porque acha que a planta é obrigada a sofrer as agressões que ela faz com ela. Então é o seguinte, pinho-sol é para limpar banheiro, água sanitária é para limpar casa, alvejar panos, certo? Tirem essa ideia de ficar usando essas bagaceiras nas suas orquídeas. Comprem produtos específicos. Eu quero matar ácaros, enxofre Jimmy, Ambamex, óleo de nim. Eu quero adubo, Rimbitsu, Ceacrop, BG. Eu tô com fungos nas minhas orquídeas. Vai lá, compra um fungicida, mas vai lá nos meus vídeos e tome muito cuidado ao usar o fungicida, tá bom? Porque o fungicida é um produto extremamente tóxico. Na verdade, todos os produtos que você usa, tanto em animais como em vegetais, tem toxicidade. Então você tem que tomar cuidado, porque alguns deles podem ter propriedades químicas, assim como os remédios, que podem te trazer intoxicação. Então, meus amores, muito cuidado com o uso de bagaceira nas suas orquídeas, tá? Não use essas coisas nas suas orquídeas, certo? Porque as orquídeas, elas merecem ser bem tratadas. Mesmo porque, se você não ganhou uma muda de orquídea, você acaba comprando uma muda de orquídea. E é dinheiro, então você tem que tomar um certo cuidado para com elas, tá certo? Vou finalizar o vídeo mostrando uma cápsula de um híbrido que eu fiz, certo? De Cattleya tigrina com Mercurfila albopurpurea, que está aberta. Quando a cápsula abre assim,
Caso você vá mandar para o laboratório, você tem que recolher essa cápsula, não deixar as sementes molharem, botar no guardanapo e enviar o mais rápido possível para o laboratório, porque o laboratório ainda vai ter que fazer um processo de esterilização, porque a cápsula já abriu e com certeza já se contaminou as sementes. O certo é você mandar a cápsula fechada, lacrada, antes do rompimento, tá bom? Então tomem muito cuidado, caso vocês queiram fazer cruzamentos, né? E mandar sementes para o laboratório. Não vai mandar para o laboratório? Pega a cápsula, abre e espalha as sementes nos vasos, pelos vasos, certo? Espalha as sementes pelos vasos, que se tiver o fungo micorriza nas orquídeas, as sementes com certeza irão germinar, né, e desenvolver pequenas plantinhas, né, que são síndriles de orquídeas e vão se desenvolver muito bem. Então fica a dica aí, meus amores, cuidado com esses produtos orgânicos, né? Não usem isso nas suas orquídeas. E cuidado também com produtos de limpeza. Não tem nada a ver com cultivo de orquídeas, tá bom? Super beijo. Tchau, tchau. Olá, meus amigos orquidófilos, tudo bem? Passando aqui para lembrar para vocês que ainda tem alguns vidros à venda. Esse eu vou ter que fazer o replante rapidamente, porque as folhas já estão encostando na tampa, né? Então tá na hora de fazer o replante. Isso é um híbrido artificial entre Brasileia crispa, conhecido como Lélia crispa, e atualmente chamado como Cattleya crispa, vezes Adrolélia Diana, que também era Lélia Diana, agora virou Cattleya Diana. Mas aí, né, mostrar para vocês como estão saudáveis, bonitinhos. Lembrando também que nós temos a rifa dos 3 Phalaenops, tá? Só chamar a memória do Milton no zap lá pra gente fazer o sorteio. Serão 3 ganhadores, vai ganhar um Phalaenops, né? Cada ganhador. Então serão 3 pessoas, mais um adubo Rotex, ok? Mas não existe nenhuma dúvida com relação à definição de cake. Muitas orquídeas produzem cakes naturalmente, como o gênero Epidendro. Gênero Epidendro e Dendróbio também geram bastantes cakes. E outras orquídeas também geram cakes, como a Arundina e a... Deixa eu pegar aqui, só para... Então, além da Arundina, que é uma orquídea terrestre e asiática, né, a Neobentamia gracilis também gera cakes, como vocês podem observar aqui nesse caule, né? Não pode ser chamado de pseudobulbo, porque na verdade é um caule, certo? Então vocês podem observar que deu 5 cakes. Então, passou da hora de eu retirar esses cakes. A vantagem dos cakes nas orquídeas é que a floração deles é muito mais rápida do que quando você tira os bebês do vidro, que tem todo aquele processo de crescimento lento, né, demorado. Os cakes são mini mudas, né, por assim dizer. Então, geralmente os cakes florescem na metade do tempo de vida da orquídea, se comparado com a semeadura de sementes, ou até mesmo antes. Então, vale muito a pena você fazer o replante dos seus cakes. Dendróbio, epidendro, produzem muitos cakes nas hastes florais ou até mesmo no caule, né, que não pode ser chamado de pseudobulbo. Pseudobulbo é quando é mais, como se fala, mais gordinho, como os cataceto, né? Cataceto, Cattleya, as Cattleias labiata, as outras Cattleya, muitas orquídeas em cicle, né? Tem em forma de batata, né? Os pseudobulbos em forma de batata. Então, esses são chamados pseudobulbos. No caso aqui, isso são caules, né? Então, as pessoas às vezes têm dúvida. Para retirar os cakes da planta mãe, o mais importante, além da planta estar um pouco desenvolvida, tem que ter raízes, tá? No mínimo 3 raízes e com um comprimento com mais de 5 centímetros, tá? Não pode ser aquela mudinha que ainda não desenvolveu raízes. Então é muito importante que você permita que a planta desenvolva um pouco e também desenvolva raízes. Aqui eu vou separar. No caso aqui, eu não vou destacar, eu não preciso destacar porque a própria planta, ela aqui quebrou lá no vaso da mãe principal. Eu vou vir com a tesoura esterilizada e vou cortar aqui para não precisar destacar e abrir uma ferida diretamente no cake, tá certo? Vou plantar e vamos ver como vai ficar.
Olha só que interessante. Falando em cake, eu tenho esse pidendro aqui que já a planta mãe tem um vaso bem generoso dele lá no fundo do orquidário. E essa floração aqui, na verdade, é a floração do cake. Saiu um cake aqui na haste antiga e o próprio cake já veio florindo. Como eu havia falado, né? Às vezes o cake floresce muito mais rápido, né? A metade do tempo, ou menos da metade do tempo, é como se fosse por semeadura, tá? Aí esse daqui tem pouco tempo que eu plantei e ainda não enraizou, tô vendo algumas raízes novas aqui, certo? E o substrato é mais brita zero lavada, palha de arroz carbonizada e um pouquinho de casca de pinos e carvão. E agora eu vou finalizar o vídeo mostrando o meu cataceto Gardneria. Cataceto Gardneria é um cataceto terrestre, né? E geralmente ele dá... Eu já vi dele na Serra de Itabaiana, lá em Sergipe, em Aracaju, né? No solo, só que o solo lá realmente é um solo arenoso. Há relatos dele para Restinga do Espírito Santo, né? Parte litorânea, também dá no meio dos pés de eucalipto na terra e também em montanhas, né? Meu irmão já encontrou o Cataceto Gardneri aqui em Conselheiro Pena, no alto de uma montanha que tem aqui, e até um achado inusitado, porque essa planta, né, ela fica mais para o litoral ou para a Bahia. Na Chapada da Diamantina também tem desse cataceto, ok? E esse é um tipo de cataceto peculiar, que ele pertence a uma seção que não tem os gatilhos de disparo bem projetados, como o lancífero, puro, fimbriato, pileato, vários outros catacetos que têm os gatilhos de disparo das polinas, né? Esses geralmente não tem esse grupo de cataceto, que é o Gardneri, o ciliato, se não me engano. E os seus polinizadores também são os mesmos que visitam flores grandes, como do cataceto macrocarpo, osculato e sacato. Então é uma planta que dá flores pequenas, mas ela é bem diferenciada dos demais catacetos, por não possuir os gatilhos de disparo, né, aquelas anteninhas que quando a abelha encosta, dispara as polinas e cola no dorso do polinizador, tá? E também tem uma particularidade de atrair abelhas grandes, ao contrário da maioria dos outros catacetos que atraem as abelhas euglossas, que são as verdinhas solitárias pequenininhas. Na verdade, todas as abelhas que visitam as flores de catacetos são solitárias. Praticamente, pelo que eu sei, a maioria delas, ou todas, são abelhas solitárias, né? Que não constroem colmeias, mas se reproduzem sozinhas, né? Se acasalam e fazem sua toquinha e ali se reproduzem. É uma particularidade muito interessante para a família Orquidácea, né? E essa relação dessas abelhas solitárias com os catacetum, tá bom? Então fica assim, vou plantar os meus cakes agora. Se quiserem a cartelinha do Phalaenopsis, né? Cartela amarela, pode chamar meu marido Milton no zap. E também temos frascos. Super beijo. Tchau, tchau.